Quero dizer para vocês agora sobre o que Jesus, o verdadeiro Messias, diz sobre o anticristo. O que Jesus fala na boca dele sobre o falso profeta, o falso Cristo. Em João 5,43, lê para a gente, Anderson, o que fala aí? Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ele veio em nome do Pai. Não aceitaram ele. Se outro vier no seu próprio nome, esse vocês vão aceitar, né? Ele está falando de quem aqui? Do anticristo. Ó, vocês vão aceitar quando ele vier, né? Vamos lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, lembrando, é o trecho da Bíblia onde o próprio Jesus fala assim mais detalhadamente sobre a sua vinda, sobre o fim dos tempos. Nas palavras de Jesus, o maior discurso. E logo no início, é interessante que vocês percebam, Mateus capítulo 24, que neste capítulo tem 3 pedaços, 3 trechos desse capítulo, onde ele fala sobre o anticristo. Olha que interessante. Tem 3 momentos do capítulo 24 onde Jesus fala do anticristo. Logo no início, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, que sinal haverá do fim do mundo e da tua vinda? E a primeira resposta de Jesus, vamos ali no versículo 4 e 5. A primeira resposta de Jesus é assim, ó. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, tomem cuidado que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, esses que viriam, não só o último anticristo no final dos tempos, mas muitos desde que Jesus subiu aos céus que vem dizendo que é o Cristo, muitos falsos profetas, falsos cristos. Continuando sobre Mateus 24, até o versículo 10 ele dá alguns sinais, não vou falar disso hoje, mas só para vocês perceberem. No versículo 11 ele repete: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, Mateus 24, 11. Agora o 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses estão por aí, gente, pregando um evangelho falso, enganando as pessoas dizendo que ser cristão ou seguir a Jesus é sinônimo de conquistar bens materiais. São aqueles que na verdade servem a Mamon, mas não entendem o verdadeiro evangelho, que estão nessa atual conjuntura da vida cristã, da vida dos cristãos, dizendo que o que vale na vida cristã são os bens materiais e as conquistas. É o que a gente vê por aí de campanhas e de sacrifício, falando de sacrifício financeiro. A Bíblia não tem nada a ver com isso. São falsos profetas, haveriam muitos. E muitos seriam enganados por esses, tá? Muitos. Não quer dizer, muita gente ia cair. Ah, mas e quem cai na conversa do falso profeta? No dia de ir para o céu, vai ter um perdão de Deus? Não, se continua na conversa do falso profeta, vai para o inferno junto com ele. Mas se quis ouvir a Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, e sair de debaixo das mãos dos falsos profetas e seguir Jesus, aí ok, se arrepende e segue Jesus. Senão vai ser condenado, vai enganar muitos e vai condenar junto quem seguir. O outro trecho que o próprio Jesus fala sobre o anticristo, ou os anticristos, esses gerais aí que aparecem na história aí, né? Está ali no finalzinho, já no versículo 23 a 27. Vamos ver esse trecho também. Mateus capítulo 24, do 23 ao 27. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, gente,
Se quando o anticristo aparecer, as pessoas começarem a dizer, não, esse que é o verdadeiro Messias. Olha aí, ele está lá em tal lugar pregando, ele está exercendo o poder dele em tal cidade, ele está comandando o mundo. Não acredite, porque o Messias verdadeiro, que é Jesus, quando voltar, ele não vai ficar por aqui pregando, isso ele já fez. Ele vem como um relâmpago, e num piscar de olhos, ele pega o seu povo e leva para o céu. Ele não vai vir ficar andando aqui pela terra, vendo o que o povo quer, o que não quer, conversando. Isso ele já fez. Então, um dos primeiros alertas de Jesus: não acreditem quando disser, ele está lá no deserto, ele está lá não sei aonde, ele está em tal lugar pregando, falando, vamos lá escutar o Messias. Não, o Messias agora, quando vier, virá como um relâmpago. Pá! Só que tem um detalhe: ele vai enganar a muitos. Jesus já está dizendo aqui. E tem outros lugares da Bíblia que Jesus também diz: ele vai enganar muitos. Muita gente vai cair na conversa do anticristo. Muita gente. Quem vai ser o escolhido que não se deixará ser enganado pelo anticristo? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, que conhecem a palavra, que verá os sinais e acreditará. Opa, peraí, Jesus tinha predito, eis que eu vou, tenho predito. Porque esse anticristo, gente, ele vai ser de tal forma sedutor, enganador, que vai ter muito frequentador de instituição religiosa que vai adorar o anticristo. Deixa eu traduzir para vocês. Frequentador de instituição religiosa. Gente que vai nesses templos que se dizem igreja, porque a verdadeira igreja é formada daqueles que seguem a Jesus como Messias, essa é a verdadeira igreja. Mas essas pessoas que estão seguindo, indo nesses templos, que tem uma placa escrita na frente igreja, e que ali não estão falando de evangelho, não estão falando de pecado, nem de arrependimento, mas estão ensinando as pessoas como é que ganha um carro novo, ou como é que consegue um emprego novo. Então esses lugares, essas instituições religiosas, os que frequentam elas serão facilmente, e que não sabem o que é a palavra de Deus, porque pensam que a vontade de Deus é aquilo que está sendo pregado, estas pessoas cairão facilmente. É muito fácil na conversa do anticristo. Por quê?